E agora nós vamos dar dicas aqui junto com a doutora Patrícia Varela. Eu quero receber aqui com muito carinho. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo Camila? ótimo, tudo Muito ótimo. prazer. Feliz 2020 para você. Para mim, para todos. Muito obrigada. E nós vamos falar assim, nós estamos no verão. E no verão tem algumas doenças ginecológicas que acabam aumentando porque a gente não faz da forma correta. É isso mesmo? É. O que acontece que é o mais diferente em relação à parte ginecológica? Eu falo muito em relação à região de vulva, que seria o órgão genital externo, que as pessoas às vezes chamam como vagina. Eu queria mostrar um pouquinho, é possível? Ótimo, com certeza. Então, o que fácil pra acontece? entender. Exatamente. Por que no verão essa situação toda pode piorar? Porque nós temos nessa região externa de pequenos e grandes lábios, nós temos mucosa. Não é uma pele como é a pele do braço, a gente tem nessas dobrinhas mucosa, isso em qualquer época do ano, mas no verão principalmente, o que acontece? Às vezes esse hábito todo das pessoas aproveitarem mais o sol, pegarem uma praia, piscina, um biquíni molhado, né? Até fiquei pensando aqui de mostrar, por exemplo, um biquíni tão lindo, né? Mas imagina esse tecido molhado em contato com a mucosa. É porque é um tecido sintético, né? É lindíssimo, mas algodão, claro, tecido de biquíni, tem que ser sintético. Exatamente. Agora, claro, o que acontece? Essa região nossa é muito sensível. Então, assim, o hábito de ficar muito tempo abafado, aquele calor, entrar no mar, toma um chuveirão, entra pra piscina e vai pro churrasco. Quando vê final do dia, já ficou o dia todo com a canga e com o biquíni úmido. Então, é por isso que realmente nessa época do ano acontece de aumentar a incidência e a prevalência de inflamações vaginais, vaginais e vulvares, que nós chamamos tecnicamente de vulvovaginite, que seriam as situações de corrimento. Aliás, tem algumas situações tipos que a gente vai até mostrar aqui alguns tipos de doenças mais comuns nessa época do ano e como a gente faz para prevenir. Você quer já começar a mostrar a primeira? Exatamente. Eu acho que é muito interessante a gente mostrar, mas só um adendo para eu falar o que seria o normal. Para a gente primeiro conhecer o normal e não se assustar quando tiver uma diferença, porque às vezes as mulheres têm dúvidas quanto a isso. Sim. Então, o normal é que tanto a região genital externa, essa mucosa de pequenos lábios, quanto o canal da vagina, que é esse canal aqui, e que aqui está mais estilizado de forma aberta. Certo. Né? Aqui. Esse é o canal todo da vagina. Essas regiões, elas produzem secreção. Tem pequenas glândulas em volta que produzem secreção em cerca de 3 a 5 gramas por dia, que é uma quantidade, claro, que ninguém vai pesar e medir, mas para saber que existe, de uma forma que mantenha a flora vaginal normal. Por isso que nós temos que ter um equilíbrio de lactobacilos, que são da flora normal. Lactobacillus doderlein é um palavrão, mas não precisamos decorar isso. E tudo isso tem uma relação com a acidez, o pH, para se manter ok, em ordem, e não predispor às doenças que a gente vai comentar. Esses lactobacilos naturais é o que traz a proteção, então. Exatamente, porque é uma região de mucosa, é uma região que produz secreção. Então, imagina, se fica abafado, se muda a acidez, se vem uma bactéria oportunista, claro que acaba sendo um meio de cultura para uma inflamação, até mesmo uma infecção alta, que acomete trompas e útero, levando a um quadro muito mais grave no futuro. Claro, nossa ideia aqui é orientar e prevenir em todas as épocas do ano, mas agora eu vou dizer que assim aumenta muito a incidência desse tipo de doença. É essencial, então, a gente prestar atenção nessas dicas, principalmente então agora no verão, e claro, sempre, mas agora muito mais. Então, a gente até vai voltar na tela, dos primeiros problemas aí que acontecem, que é o corrimento.
Perfeito. Então é importante saber que a palavra corrimento já quer dizer uma doença, né? Só que vamos entender que as pessoas de uma forma geral entendem corrimento como sendo uma saída de secreção pela vagina. Então se a gente conhece, em primeiro lugar, o que é uma secreção normal, como eu vinha falando, eu bato muito nessa tecla, é que haja, em qualquer mulher pode ter uma saída de secreção em pequena quantidade, translúcida, às vezes branquinha, sem um odor forte. Claro, toda mulher tem um odor próprio da vagina, né? E cada uma conhece o seu próprio odor e tem vários cuidados em relação a isso, que a gente pode orientar também. Assim como a gente tem cuidados para escovar os dentes, para usar um desodorante na axila, para botar um talquinho no pé, a gente também tem cuidados para se fazer na região genital, uma vez que é mucosa e é uma região que fica mais exposta. Acho que é interessante a gente se conhecer, né? Conhecer os sinais do nosso corpo, como que é no dia a dia, porque assim a gente tem uma atenção maior quando tem alguma coisa diferente. Agora, quando que um corrimento pode ser aí algo que eu preciso ter uma atenção maior? Perfeitamente. Então, o que acontece? Quando que o corrimento acaba sendo algo para se chamar atenção, além do que eu já descrevi até agora, que seria o normal? Em primeiro lugar, quando ele passa a ter um odor mais forte do que o habitual, quando ele passa a ter uma quantidade maior, que você percebe que ultrapassa o biquíni, ultrapassa a roupa íntima, quando ele tem coceira, que é prurido, que a gente diz. Então, nessas situações é que a gente precisa ter uma atenção maior. A cor também é um indicativo. Sim. O que acontece é que a secreção normal da vagina, ou corrimento normal da vagina, que essa palavra corrimento eu não gosto muito de associar ao normal, né? Mas a secreção normal da vagina, ela é branquinha ou translúcida, em pequena quantidade. Então, às vezes fica difícil de diferenciar de um corrimento mesmo. E tem algumas inflamações que são assintomáticas. Mas vamos falar o que é mais comum, Carol. O que é mais comum é que pode descer uma secreção branquinha, bem branquinha, parecida com leite talhado, heterogênea. Heterogênea que a gente fala pode ser mais líquida, pode ser mais em placa. Esse seria um caso de candidíase, é a característica da candidíase. Eu vou falar a característica dos demais, tá? Então, quando aumenta a quantidade, começa a aparecer umas plaquinhas semelhante a leite talhado, parece nata. E heterogêneo e branco, sem odor. A candidíase não tem um odor mais forte, não tem. A não ser que ele esteja associada com bactérias. A cândida é um fungo. Que, aliás, já é a próxima. Essa foto está perfeita em termos de mostrarmos a característica da candidíase. E o mais comum da candidíase é ocasionar coceira. Não só a candidíase causa coceira, prurido genital e muito desconforto, mas outros corrimentos também. Mas a causa da candidíase é fundamental. Então, tem prurido, pensar inicialmente em candidíase. Claro, tem uma série de eventos que podem acontecer para predispor uma ou outra alteração. Acho melhor eu passar por todas as alterações primeiro e depois passar esses eventos, né? Bom, então falamos da candidíase. E candidíase é extremamente comum, principalmente porque, olha só que interessante, eu sempre falo para as pacientes, o fungo da cândida, diferentemente da vaginose, do tricomonas, da gardnerella, de outras bactérias que causam outros corrimentos, o fungo gosta de ambiente ácido. E outras bactérias preferem ambientes mais básicos, mais alcalinos. E é como se a gente fosse fazer um equilíbrio disso. A flora vaginal, claro, as pessoas não vão conhecer de fazer um testezinho com uma fitinha e ver qual que é o pH, né? Qual que é a acidez. Mas ela é ligeiramente ácida, em torno de 3,8 a 4,5 de pH. pH seria uma escala entre mais ácido ou mais básico. E quando esse pH diminui no intuito de ficar mais ácido, é que a candidíase prolifera. Aí que ela vem. Isso. E ela fica mais ácida por quê? Em várias situações, mas principalmente situações de alimentos mais ácidos. Então, às vezes as pessoas tomam uma caipirinha, nesse sentido, sim. Claro, tem vários alimentos muito bons, frutas muito açúcar. Sim. Agora, acidez excessiva.
O estresse, isso no dia a dia, às vezes uma insolação que a gente tanto evita que aconteça, pode ser um estresse para aquela pessoa por conta de queimar demais a pele, que a gente... Físico. É uma época que às vezes as pessoas dormem menos para aproveitar mais as férias, muda todo o ambiente, enfim. Causa um desequilíbrio geral. Exatamente, uma mudança do dia a dia. Então, essa também é uma outra situação que pode ocasionar a candidíase e principalmente no período pré-menstrual. Então, antes da menstruação, nas mulheres que menstruam, é o período no qual a flora vaginal, ela está mais ácida. Tanto que tem pacientes que começam a referir ardor, vermelhidão local, coceira, antes de descer a menstruação. Quando desce a menstruação, alivia. Agora, como prevenir? Bom, no caso da candidíase, somente no caso da candidíase, conhecer-se e tratar. Isso é muito importante. Camila, tratar adequadamente, até para não virar uma candidíase recidivante, que não melhora com nada. Ela é uma doença sexualmente transmissível. Mas não só isso. Olha, eu vou falar outras que seriam mais sexualmente transmissíveis. No caso da candidíase, não necessariamente. Não podemos afirmar que ela seja exclusivamente sexualmente transmissível, não. É mais uma questão de ocasionar e predispor com esses fatores todos. Certo. Tem mulheres que têm uma predisposição maior, por ter uma acidez vaginal maior. O mais importante é tratar, porque se não tratada, fica aquela coisa de colonizar o fungo e não deixar resolver de uma vez. Então melhora um pouquinho, depois piora tudo de novo. Sim. Geralmente a gente trata de uma forma completa, tanto com comprimido via oral, quanto a maioria das outras vulvovaginites também. Mas tanto comprimido via oral quanto um creme vaginal ou óvulos vaginais. Certo. E tem que tratar e fazer um controlezinho de que ficou tudo ok, para não ficar recidivante. Isso é muito comum, aquela paciente que vira e mexe, tem, sei lá, 6 a 7 episódios de candidíase no ano, passa metade do ano. Muita coisa. Muito mal, exatamente. Às vezes é por conta também de uma cândida, um fungo que é um pouco mais resistente do que outros. Tem que fazer o acompanhamento, o tratamento junto um acompanhamento até Exatamente. o tratamento chegar no seu resultado final. Exatamente. Então, quanto a candidíase é bem isso, a mais comum é a Candida albicans, que todo mundo já ouviu falar, mas quando tem outros tipos de cândida, principalmente a Candida glabrata, acaba sendo um pouco mais difícil o tratamento. Então, tratar, procurar um ginecologista, fazer um exame ginecológico completo, não precisa de muitos exames complementares, é examinar a paciente. O ginecologista já consegue identificar só de olhar. Examinar. Ele, claro, vai inspecionar a área externa, ver se tem vermelhidão, se já aparece alguma secreção externamente. A gente usa um espéculo, que as pacientes às vezes falam, nossa, é o bico de pato. Mas delicadamente a gente introduz na região genital. Aqui não vai dar para colocar também, porque é um molde, né? Delicadamente, conversando com a paciente, aí a gente gira, tá do lado contrário, gira e abre ao ponto da gente enxergar, devagarzinho, ao ponto da gente enxergar lá dentro o colo do útero, tá? Que aqui eu não vou conseguir mostrar. E a gente consegue ver as paredes vaginais, consegue ver toda a secreção lá dentro. Bom, essa é a forma que a gente tem de examinar. Falamos da candidíase e tem as outras para comentar. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Na tela é a tricomoníase, que é frequente, mas ela não é tão falada, não é tão conhecida quanto a candidíase. Ela é menos prevalente, porém, no caso do tricomonas, que causa a tricomoníase, ela é, sim, sexualmente transmissível. Então, nesses casos, a gente tem outros tipos de sintomas. Primeiro, corrimentos de outras características, às vezes um corrimento mais esverdeado, tem um odor mais fétido, é um odor que não é... Você percebe que você toma um banho, sai do banho e fica aquele cheiro forte. Então, é muito desconfortável, pode dar prurido também. Precisa de um tratamento super, super bem feitinho, completo. Muitas vezes da própria paciente e até do parceiro sexual, no caso, se ela tiver.
para não acontecer de ficar transmitindo um para o outro. Não é gravíssimo desde que seja feito o tratamento adequado. Tá, tanto a candidíase como a tricomoníase, quando eu tenho um ambiente mais propício, mesmo eu tendo o ato sexual, mas se a minha imunidade, por exemplo, ela tá bem, eu não estou com a parte íntima úmida o dia inteiro, eu consigo prevenir. Consegue sim. Ou seja, se a imunidade estiver baixa, as chances de eu pegar um fungo desse é maior. Sem dúvida, Camila. Todas essas inflamações por todos esses agentes, eles acometem mais quando baixa a imunidade. O principal que acomete mais quando baixa a imunidade é a cândida. No caso do tricomonas, que é um protozoário, não é nem bactéria nem fungo, é um protozoário. Ele é mais sexualmente transmissível. Claro, a higiene local é muito importante, porque imagina que pode ficar dobrinhas, com preguinhas, com resquício de papel, com resquício de areia até do mar. Então isso tudo acaba sendo meio de cultura. A paciente, a mulher às vezes chega em casa, vai namorar seu marido, seu namorado, e claro que aí predispõe mais, sem que seja feita uma higiene adequada, sem que ambos estejam isentos da doença. Aqui a gente já passou algumas doenças que são comuns, mas tem mais duas que a gente quer mostrar. A próxima na tela para você, que a gente já fala sobre ela, que é a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana também tem uma frequência considerável. Ela é causada por uma bactéria que também tem um nome complicado, é um nome até engraçado, que se chama Gardnerella. A Gardnerella é um palavrão de novo. A Gardnerella, ela costuma causar um odor forte, bastante forte, às vezes aparece um corrimento, esse odor ele é típico, às vezes a gente até compara com um odor de peixe estragado. Então assim, é bem típico de Gardnerella, é muito importante tratar precocemente. E o corrimento às vezes ele é mais acinzentado, mais bolhoso. De toda forma, são os três tipos de inflamações vaginais e vulvares mais comuns, como queixa no consultório de uma forma geral, como queixa principal das mulheres e agora no verão mais ainda. Certo. E por fim, não sendo uma afecção ginecológica propriamente dita, nós temos uma tendência, nós temos a uretra curta, que é o canalzinho de urinar. Então, o que acontece? O espaço entre a uretra e a entrada da vagina é muito próximo. Então, se houver algum acometimento na entradinha da vagina, a facilidade de ascender, de subir bactérias para a uretra e para a bexiga é maior. Então, o que a gente recomenda é que essas mulheres bebam bastante água e procurem, na medida do possível, urinar após uma relação sexual. E para concluir essa questão toda de afecções ginecológicas no verão, higiene genital. Buscar algumas formas de dar uma escapadinha, trocar de biquíni, ou lavar-se, secar-se. Sempre sequinha, sim. Higiene, 2 vezes por dia. Depende também das situações, vai depender muito das situações, da época do mês, às vezes a paciente está usando um absorvente interno. Com sabonete também, ideal. Eu super indico, não tem uma marca específica, mas eu acho que ele tem que ser um sabonete com pH. Sabonete íntimo. E uma suavidade semelhante à vagina. Também vai ajudar nesse equilíbrio sem dúvida nenhuma. Também. Dá para falar da última? Será que dá tempo? Qual que é a última? É a infecção urinária, que é muito comum também. Essa mesma. Então, dá ardor para fazer xixi, dá uma dorzinha no pé da barriga, incomoda bastante, tem que ser tratada para não virar uma infecção nos rins, né? Mas também essas características de serem mais frequentes nas mulheres por conta da uretra curta, como eu te falei. Certo. Tem perguntinha do público? Vamos mostrar então quem que mandou agora. Tá chegando, aliás, um beijo para todo mundo que está participando lá no @VocêBonitaTV. Um super beijo para vocês. Olha, a gente tem menos de 1 minuto, vamos ver se dá tempo. Doutora, tenho muita coceira e gostaria de saber se usar o sabonete íntimo piora a situação. De forma alguma não piora, porque vamos dizer que
Estou imaginando que ela tenha coceira por conta de uma candidíase, pode ser que seja outra bactéria. O que ela precisa para ajudar em relação a isso é manter um sabonete íntimo que tenha uma acidez semelhante à da própria vagina. Que são sabonetes que a gente encontra próprios no mercado. Exatamente, Preciso mais suaves. Eu que agradeço. Muito obrigada, Patrícia. Amei, Arroba Doutora Varela, DRA, tá? Doutora abreviado, Varela com 2 L's. Patrícia Varela, ginecologista, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, até mais, Camila. bom 2020 para você. Igualmente. O meu Instagram é @CamilaGalete também para você seguir. Gente, um grande beijo para vocês, o programa foi lindo.